Todo mundo quer ir para o céu. Que maravilha! E o que vocês estão fazendo para ir para o céu? Haha! E o que vocês estão fazendo para ir para o céu? Esta é uma pergunta boa que a gente todo dia deveria fazê-la. E aqui estamos nós, participando da festa de São Sebastião. Maravilha! Porque é um momento que a gente aprende também com São Sebastião a permanecer firme na fé. Porque ele é modelo de homem virtuoso, temente a Deus, foi fiel até o fim. O imperador ainda tentou ludibriá-lo. Deixa essa história de ser cristão para lá. Não, Sebastião foi fiel até o fim. Foi frechado, mas não renunciou à sua fé. Às vezes a gente não pode sentir uma dor na unha. Se o padre olhar com a cara feia, não vou mais para aquela missa. Não vou mais para aquele padre. Ô cristão mequetrefe. Ô cristão de pouca fé. E aqui, queridos filhos e filhas, é uma oportunidade para nós crescer na fé. É uma oportunidade para a gente amadurecer. É uma oportunidade para a gente fazer uma experiência única com o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias aqui, o Santíssimo exposto, a novena, temos a oportunidade de se confessar. Você ainda lembra quando foi a última vez que se confessou? Eita, está com mais de 2 anos. Pois cuida, vá se confessar. Tem 2 padres ali, atendendo confissão. Cuida, não deixa a graça passar. E todos os dias, a palavra de Deus nos alimentando e nos fortalecendo. E hoje, irmãos e irmãs, a palavra de Deus belíssima. Irmãos e irmãs, você que também está nos acompanhando de casa, as lutas da vida são constantes. E constante deve ser a nossa fé em Deus, para não sermos derrotados. É Deus quem nos fortalece contra todo tipo de males, sejam eles oriundos de nossos inimigos ou de qualquer outra forma, como, por exemplo, as doenças, as misérias ou os preconceitos, que é pior de todas as lepras. Na primeira leitura de hoje, vemos várias situações que nos mostram quão importante é a presença de Deus em nossa vida, em nosso meio, e as derrotas que sofremos quando nos afastamos dele. O povo hebreu muitas vezes perdeu as batalhas contra os filisteus, porque nem todos aderiram ao projeto de Deus, como por exemplo os filhos de Eli. E com isso, enfraqueceu o povo, mesmo tendo no meio deles a arca da aliança. Assim, não basta dizer que tem Deus no coração, se não pratica. Não basta dizer que tem Deus no coração e vive o contrário. Tenho certeza que vocês já devem ter visto isso. Em algum momento da vida de vocês, a fulana só vive na igreja e vive falando mal da vida alheia. Mas essas coisas não tem aqui no Maranguape, não. Essas coisas não tem aqui no Maranguape. Também no Maranguape não tem a pastoral da calçada. Vocês sabem o que é a pastoral da calçada? Às vezes é aquelas senhoras, senhores, que quem passa a metralhadora toma de esmola a língua. E se o padre passar na hora, nem ele escapa. Eita, eu sou fofoqueiro de plantão. Mas essa pastoral não tem aqui no Maranguape. Quem vem à missa e comunga, mas não se sensibiliza com o sofrimento dos outros, não pode afirmar que tem Deus no coração. Se agirmos assim,
vamos sempre perder as batalhas da vida, pois a luz de Deus não brilha onde há incoerências e atitudes que contradizem os seus ensinamentos. É preciso ser coerente com Deus e fazer sempre o bem. É uma das maneiras de agir assim, é ter compaixão dos que sofrem, indo ao seu encontro, estendendo-lhe a mão, como fez Jesus com o homem leproso do evangelho de hoje. O leproso, ele faz algo ousado, como nós ouvimos no evangelho. O que ele faz, padre? Ele chega perto de Jesus. Sabemos que ninguém podia chegar perto de um leproso, e por isso eles viviam à distância, à margem, clamando por misericórdia. Esse leproso é ousado. A sensibilidade do seu coração e a sua fé deixa-o ousado a ponto de ultrapassar os limites impostos pela lei e de se aproximar de Jesus. Ele toma a iniciativa porque tem fé e porque, apesar do sofrimento, seu coração não estava endurecido. Ele conseguiu vislumbrar em Jesus a esperança, a possibilidade de reintegração social, a cura. Ele se prostra diante de Jesus suplicando: se queres, tens o poder de curar-me. Esse procedimento corajoso, ousado, provoca em Jesus o sentimento de compaixão. A compaixão é aquele sentimento que nos mobiliza, pois nos faz sentir a dor do outro. Compaixão significa sofrer com os que sofrem. É fazer da dor do outro a sua própria dor. Jesus se sente emanado a dor do leproso e manifesta o seu profundo desejo de cura, de libertação deste homem que vivia à margem. A atitude de Jesus completa do leproso. Ele toca nesse homem. Quem tocasse no leproso, irmãos e irmãs, ficava igualmente impuro e, portanto, seria também marginalizado. Ao tocar no leproso, Jesus toca na ferida da sociedade que marginaliza e exclui. Ele rompe a barreira do preconceito e mostra que o leproso continua sendo gente, filho de Deus, e como tal deve ser tratado. A pior de todas as lepras é o preconceito, que gera exclusão e marginalização. Jesus, ao tocar no leproso, abre caminho para o fim do preconceito e da marginalização desse homem e de tantas outras pessoas que viviam em igual situação. E ele, por sua vez, se sente valorizado. É a cura. Ele recobra a sua dignidade e fica radiante. Jesus, porém, recomenda que não diga nada a ninguém, mas como não dizer a ninguém algo tão importante e gratificante? Ele não se contém de felicidade. Sai dali e começa a cantar, a espalhar a notícia. Isso, porém, traz sérias consequências à missão de Jesus, pois ele foi proibido de entrar na cidade, o que dificultava o seu trabalho. Por outro lado, a multidão ia ao encontro. O leproso despertou a esperança do povo que agora acorre até Jesus, nos lugares afastados. O que era leproso conseguiu a façanha que tocou o coração de Jesus e da multidão que também sofria tantas outras formas de exclusão. Jesus, por sua vez, é coerente com a sua missão, assumindo a dor humana para transformá-la em alegria. Assim, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos ensina que precisamos abrir nosso coração para acolher Jesus e a sua graça, e com ela ter atitudes ousadas nas batalhas do dia a dia, seja na solidariedade com os que sofrem, atitudes que nos comovem e nos movam ao encontro de nossos irmãos e irmãs marginalizados. Atitudes como de estender a mão
aos que necessitam, de entrar em contato com o sofrimento, com as mais variadas formas de lepra que continuam a atingir as pessoas. É preciso ter sensibilidade para perceber quais são estas lepras de nossos tempos e fazer algo para erradicá-la. É preciso despertar no coração humano a sensibilidade para a solidariedade. Só o amor e a solidariedade são capazes de curar, de reintegrar na sociedade os que sofrem algum tipo de exclusão, os que são marginalizados. É esta a missão de Jesus, é esta, portanto, a nossa missão. Que tenhamos sempre Deus em nossos corações e que Ele se revele em nossos atos. Que tenhamos Deus em nossos corações e que Ele se revele em nossos atos. Que Ele nos fortaleça sempre para não fraquejar diante das lutas ou das tentações e nos ensine a ter compaixão, a ter a compaixão de Jesus, para não sermos indiferentes à dor alheia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.